Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma exposição a respeito do direito do trabalho. Nós tínhamos terminado de falar sobre a sequência hierárquica das normas de acordo com as suas fontes, ou melhor, das próprias fontes, de acordo com as autoridades, o poder que as editou, e assim abrimos a nossa porta para olharmos dois aspectos que vêm em sequência a essa examinada das fontes. O primeiro aspecto que nós começamos a falar nele são os princípios do direito do trabalho. E o segundo aspecto, nós já mencionamos alguma coisa a respeito dele, porque ele ocupa o término da pirâmide das fontes do direito do trabalho. O contrato do direito do trabalho é também uma fonte, é aquela mais próxima das pessoas, exatamente por ser autônomo, né, pessoal, as próprias partes que geram as normas para a conduta jurídica delas. E, em segundo lugar, este contrato, além de autônomo, ele é bilateral, porque são as partes que apresentam a negociação com a outra parte os aspectos que lhes interessam, isto é, os interesses que elas visam realizar com aquele contrato. E, em terceiro lugar, nós vimos que os contratos também vão se mostrar como fontes do direito ainda abstratas. Ele já perdeu aquela generalidade que as normas vinham trazendo ao longo do percurso da pirâmide normativa kelseniana, mas o fato desses contratos individuais de trabalho serem genéricos ou generalistas, no sentido de que abrangem o comportamento repetitivo das pessoas em casos similares que vão se prolongando através do tempo. Então, essas três primeiras características do contrato é que demonstram que ele é diferente das outras fontes. Aqui, a autoridade, o poder de editar normas para a vida dessas partes do contrato é o poder das próprias partes. E este poder é inato ao ser humano. A gente nasce com o poder de decidir sobre a própria vida. E isto é importantíssimo que seja reconhecido pelas constituições neste mundo moderno, inclusive e principalmente por ser um mundo capitalista, em que as pessoas são donas de sua vontade e têm nela a ferramenta básica para realizar a sua vida social e econômica, isto é, para levarem os seus interesses desde o momento da formulação da hipótese de interesse, de sentir falta de algo, até o momento em que esse algo é concretizado pela mão daquela pessoa com quem nós contratamos. Neste caso, então, nós vamos ter que este interesse aqui é muito mais poderoso do que a própria vontade que ligou as partes nessa comunhão de interesses, que é o contrato trabalhista. Mas, então, se o interesse prevalece, não quer dizer que ele elimina a vontade das partes, porque a vontade é aquele primeiro prenúncio de que eu vou ser estimulado a procurar algo no mundo para realizar o interesse de algum passo da minha vida. Eu sinto essa vontade, então, naquela visão tríplice da conduta humana. Primeiro veio a formulação psíquica, que se mostrou desconfortável porque acha que está lhe faltando algo.
Em segundo lugar, vem a formulação ainda abstrata que se submete à conduta humana. Quer dizer, o indivíduo tem na sociedade um padrão de cultura, de história, de condicionamento social, de comunhão com os outros, que lhe determina também um padrão de conduta. Então, ele vai pegar aquela vontade primitiva que ele está tendo e vai transformá-la num interesse poderoso através desta submissão do desconforto que a vontade já estava incipientemente criando, submissão dela a esta parte da conduta humana que a gente submete, que a gente forma dentro dos nossos padrões condicionantes genealógicos, genéticos, sociais e sociológicos. Aí, no meio da cultura que esses elementos trazem, nós vamos ter todas as influências que eles recebem de religião, de economia, de política, de solidariedade e os contrários também. Então, aí eu tenho esse primeiro momento da nossa conduta, que foi a formulação psíquica do desconforto. O segundo, que é a formulação psíquica também, mas já externalizada, já condicionada pela sociedade e suas emanações, que aí nós vamos ter, como resultado disso, o interesse. E a última parte da conduta se chama exatamente o comportamento, porque ela está em eu empreender ações, eu empreender esforços para a realização desse meu interesse, modificando o mundo para me atender. Então, nós temos o contrato naquela esfera do interesse. A pessoa, cada uma delas, se obriga a tomar algumas atitudes, que é do segundo grau da cultura, as atitudes que a gente toma para, vejam, a finalidade. Em tudo que nós temos falado, vocês sempre olhem se cabe esse para, porque o para tem a importância de nos trazer a finalidade daquilo que a gente está pretendendo. Quer dizer, através do para, nós nos tornamos racionais e conscientes daquela conduta que nós vamos praticar, a conduta que vem lá das remotas condições da nossa psique, do nosso espírito, do nosso caráter, seja lá o que for, o que a gente adote. E, em segundo lugar, nós formamos uma atitude com base naquilo e nas influências, nos condicionamentos que nós temos em nossa vida social para realizar o movimento que vai constituir o terceiro episódio da nossa conduta, que é o da realização. Ou pelo menos da tentativa de realização, que se o direito garante, nós não. A realização do interesse humano. Então, este é o contrato. Ele tem como peça externalizadora, como peça que o torna visível, que o materializa, que o concretiza de uma maneira que é acessível aos nossos sentidos, com o seu instrumento. E eu pretendo voltar a falar para vocês nisso, que eu quero, inclusive, mostrar uma técnica básica, uma estrutura básica desse instrumento. Vamos ver isso depois e vamos cuidar agora dos nossos princípios, exatamente porque no fenômeno jurídico eles vêm antes. Então, princípio, como eu expliquei na aula passada, é o começo de tudo. É a
pedra inaugural, é a pedra fundamental, é o impulso, cogente ou não, mas de qualquer maneira, impulsionador do homem para a ação que vem realizar o seu interesse, satisfazer a sua necessidade. Lá no ponto da necessidade é que tinha havido a vontade. Mas então, o acordo contratual, ainda antes de passar para os princípios, é um acordo de interesses, não apenas de vontades. As vontades não seguram o contrato. Elas são muito volúveis e muito fracas para a movimentação do intelecto e da consciência do ser humano, de tal maneira que elas se prendem ao desgosto, elas se prendem à necessidade, elas se prendem à falta, à carência que o homem tem. É essa carência, essa falta, esse desgosto, é essa necessidade que nos impulsionam para definir um processo de volição, um processo de interesse, um processo de projeção nossa sobre o mundo. Aí, com esse processo, define-se o interesse, porque ele já precisa, ele já tem carência de um objeto determinado, que é o objeto da minha, vamos dizer assim, volição, da minha vontade. É o objeto que eu diagnostico como faltante à minha subsistência. Está faltando aquilo, eu tenho a necessidade daquilo, porque eu não estou, no momento, dispondo ou obtendo aquele objeto. E aí vem que o objeto, então, se eu preciso de uma pedra, eu vou jogar uma pedra na cabeça e sair carregando ela por aí? Não, eu vou começar definindo o meu interesse sobre ela. Pedra de quê? Pedra de açúcar no meu café, pedra de cálcio para calcinar e fazer a cal de pintar a parede, pedra de ouro, porque eu estou querendo ficar um pouquinho mais chique, um pouquinho mais rico, pedra calcária para fazer um pó que vai ser fertilizante para a minha fazenda, ou que vai ter outra qualquer finalidade. Qual é a utilidade que eu quero ver nesse objeto do meu interesse? Porque o interesse pega o objeto, é pelas ramas, é por cima. Ele pega, é a utilidade que o ser interessado diagnosticou. Essa utilidade é que vai fazer eu querer aquele objeto e não outro que não tem aquela utilidade que está me atazanando o espírito. Então, formada essa ideia de contrato, vamos entrar na parte mecânica, na parte concreta, na parte instrumental dele, através do, obviamente, instrumento de contrato. E aí vamos ver como é que se estrutura esse instrumento para ele ser fielmente representativo de nosso contrato, que é apenas um acordo. Acordo não quer dizer que foi feito e nem que vai ser feito, mas ele não tem a materialidade de algo que está feito ou de algo que está por fazer. Da coisa, do objeto, da pedra que eu vou movimentar, que eu vou lapidar, que eu vou cuidar para obter, para desidratar dela aquela utilidade que ela aparentou para mim. E com essa utilidade eu realizo meu interesse e volto pacificando todos aqueles níveis anteriores que foram me dando o desconforto que eu, no final, diagnostiquei como sendo a falta daquela utilidade que estaria, pelo menos na minha impressão, dentro daquela coisa. Então, isto aí também é uma fonte do direito. E por que já é a terceira vez que eu falo isso nessa aula, por que eu estou
insistindo tanto que é uma fonte do direito? Porque existem conhecedores, existem cientistas do direito, existem juristas com opiniões opostas sobre isso. Para uns, no qual eu entro, e a tradição aqui da escola também ingressa, é fonte do direito, porque dele exaure, abre uma flor, brota uma regra jurídica, uma exigência sobre nossa conduta, e já nasce também o interesse que reclama a aplicação dessa norma. Então, no contrato eu já tenho ambas as coisas, 3 coisas, aliás. O meu interesse, que vai para o contrato, a utilidade que vem realizar o meu interesse e, ao mesmo tempo, o interesse do outro lado, que eu vou realizar com uma utilidade que eu passo para ele, que eu passo para esse meu companheiro de contrato, ou para essa outra parte no meu contrato. Então, eu estou aqui tratando de uma fonte do direito. E esses aspectos que eu falei é que vão tecer a norma lá dentro dele. E com os princípios nós temos uma figura exatamente contrária. Eu tenho a imposição de conduta, mas ela não se configura através de um instrumento prático, tocável, tangível. Não. Ela é um princípio que vem sendo abstraído das condutas jurídicas em geral e filtrado pelas nossas condições psíquicas e intelectuais do espírito. E aqui eu estou falando de espírito junto com esses 2 outros significados, exatamente para mostrar para vocês que eu não estou tratando aqui do espírito como alma, do espírito como criação e projeção divina em cada ser humano que surge nesse planeta. Não. Eu estou falando do espírito como a nossa consciência, como o nosso psiquismo, o nosso aparelho intelectual de externalizar e realizar vontades, personalidade, maneira de agir, que é uma consequência da personalidade, e maneiras de conviver. Já que somos animais gregários, estamos tratando aqui de relações entre os membros da sociedade. Aliás, essas relações poderiam ser chamadas de relações sociais, não fossem elas detentoras de uma outra categoria que não é simplesmente social. Essa outra categoria é a jurídica. Eu falei que não é simplesmente social porque ela não está diluída no vamos que vamos da sociedade. Ela tem algumas características especiais que nós já vimos e tem uma forma de atuação no mundo concreto que nós estamos vendo através do estudo do direito do trabalho, que é de um tipo de relação, a relação jurídica trabalhista. O direito é um fenômeno social. Hoje tende-se, erradamente, a julgá-lo apenas como um fenômeno social. Mas não, ele é mais do que isto. Ele é um fenômeno social que se especializa entre os demais fenômenos sociais através da previsão disciplinar que eu tenho para a realização desse fenômeno. Essa disciplina é o direito. Então, dentro do conjunto, do rol de fenômenos sociais, ele vai ter
primeiro, a denominação de relação, porque ele só se realiza em mim a partir do momento que eu tenho contato com os demais. E, em segundo lugar, vai ser relação jurídica, porque essa relação que se concretiza em mim à medida em que eu tenho contato com os outros, nós interferimos na vida uns dos outros, nós temos uma parte do nosso psiquismo e dos nossos interesses dentro daquele trevo do esquema, agora não me lembro, 3 ou 4, mas é o único esquema que tem uma forma de trevo embutido em 3 esferas. Pois bem, na nossa conduta tem muita coisa que entra lá dentro daquele trevo que eu falei para vocês que se chama zona de conflitualidade. Quer dizer, a zona onde eu posso esbarrar nos outros e virar realmente uma zona e sair daí fogos, faíscas e explosões. Então, para evitar esses fenômenos que são antijurídicos, são fenômenos sociais também, que ocorreram dentro da sociedade, só que pelo grau de incerteza, de violência, de falta de garantia que eles possuem, eles são indesejados socialmente. E com esta falta de desejo, com essa repulsa a esses fenômenos, justifica-se a criação do direito, que vai disciplinar a conduta para que nós não atuemos na concretização, na formulação de fenômenos da zona de conflitualidade. Isto é, que nós possamos entrar pacificamente e realizadoramente dentro da zona de conflitualidade. Então, aqui nós tivemos uma figura do contrato. Então, por que há uma dicotomia a respeito dele, que alguns entendem que ele é fonte do direito e outros entendem que ele não é fonte? Os que entendem que é fonte têm como modelo, como padrão de fonte do direito, a lei, que é heterônoma, normalmente é o Estado que faz. Lei é a fonte do direito emanada do Estado. A mais autêntica fonte do direito emanada do Estado, porque ela é o fruto do trabalho do chamado poder legislativo. Quer dizer, aquele poder que nós colocamos lá em cima, exclusivamente ou principalmente para determinar os nossos passos, tentando afastar os perigos da zona de conflitualidade. Por isso é que é muito bonita e muito significativa aquela frase que um personagem do Guimarães Rosa falou: viver é muito perigoso, porque nós estamos sempre na beirada, na margem da zona de conflitualidade. Nós estamos sempre na iminência do conflito. E através de fenômenos de concordância ou de submissão, nós procuramos soluções para isso, para evitar que aquele conflito iminente ocorra, se realize. Como é que nós estamos sempre cuidando disso? Com normas que nos são passadas através de fontes. Que a fonte é exatamente o modo de passar, é o entregador, é o transportador daquela norma para o nosso intelecto, para o início da formação de nossa conduta perante aquele fenômeno, perante aquele fato, aquela aparência, aquela norma da realidade. Norma da realidade que eu estou falando, por quê? Porque a ciência, a física, a química, a biologia, a botânica e tal, todas têm as suas regras. Nós estudamos aqui, são as regras humanas, mas todas essas parcelas da realidade humanas, da sociedade humana, ou não,
do reino animal, vegetal, mineral, etc., todos têm as suas regras científicas. E o direito tem um tipo de regra que pode vir até tentar romper com as regras científicas, contrariar as regras científicas. Eu sei muito bem que todo objeto que eu colocar no alto vai cair. Tirei a mão, ele se precipita para o solo. Mas eu contratei um empregado, estabeleci uma relação social, jurídica, de emprego com uma outra pessoa, que relação só pode ser com outra pessoa, dizem alguns filósofos. Eu não sou muito a favor dessa tese, não, porque eu acho que entre os vínculos que operam nas relações, nós podemos ter vínculos que são com a coisa. O interesse é um vínculo, mas é com uma utilidade da coisa, não é com outra pessoa. Com a outra pessoa, eu posso estabelecer um outro e novo vínculo, que vai ser a relação jurídica pela qual eu me acho autorizado a me apossar, a me realizar com aquele interesse da primeira relação. Mas, continuando nesta parte do contrato, então, quem vai me determinar como agir, quem vai determinar a minha conduta naquele caso concreto, naquela relação, nas duas, no vínculo com a coisa, que é o interesse, o vínculo potestativo sobre a coisa, e o vínculo com a outra pessoa, que é o arranjo jurídico com faculdades e vontades dos dois lados para o apossamento da coisa e a melhor apropriação de suas utilidades. E aí, então, para me apropriar dessa utilidade, para estabelecer o meu relacionamento com o outro que também está atuando naquele campo, só que com outras finalidades, a finalidade aí de novo, eu vou combinar com ele, vou garantir para ele que eu vou agir dessa e dessa e dessa maneira. Por exemplo, no contrato de trabalho, eu vou garantir para ele que eu vou agir ficando à disposição dele 8 horas por dia para fazer o que é de interesse dele e que muitas vezes, caracteristicamente, este interesse o leva, durante o contrato, a ter o direito e a exercer o direito de comandar a minha ação. E é isso que o contrato de trabalho faz. Concede para o outro, para o empregador, o direito de comandar a ação do empregado, a produção do empregado, a aplicação da força de trabalho do empregado nos bens, nas coisas do empregador, para gerar o resultado que ele quer para ele. Consequentemente, a relação de emprego se destina, tem como finalidade, produzir aquele resultado para o empregador. Mas espera aí, eu falei que esse contrato de trabalho é bilateral. Então, a minha bilateralidade está, eu como empregado, me cansar, correr riscos de cair, de ser atingido por uma peça, de riscos em geral, e sair de lá cansado, suado e sem nada. Que bilateralidade é essa? O escravo não tinha uma relação bilateral. Tanto aqueles antigos, os escravos, oficialmente escravos, registrados nos livros do Ministério da Fazenda, registrado na venda, na transferência de propriedade na hora que desembarcam do navio negreiro, registrado de novo como parte do patrimônio do senhor fulano de tal, que é o senhor de escravo. Esse não estabelece com ele uma relação de emprego? Não. A relação
não é entre o senhor de escravo e o próprio escravo. O escravo é o objeto da relação. Na verdade, a relação é com toda a sociedade. Aquela relação em torno de um bem. A relação de propriedade tem no objeto a ser apropriado o objeto. O nome dele na relação é o objeto. Ele é o objeto da relação. Ele não é uma parte dela. E tem as partes que vão se apropriar dele. Só que quando eu estabeleço a relação de propriedade, aquele objeto passa a ser exclusivo, meu, porque eu é que detenho o instituto jurídico da propriedade sobre ele. Veja, aqui eu estou falando de vários aspectos ou de vários fenômenos do direito. Eu, como detentor de direitos, o contrato como conciliador de direitos, a outra parte como aqui vai se apropriar da minha atuação jurídica, o objeto do direito, a disciplina da relação jurídica, que eu estou falando no contrato, tudo isso é direito. E, nas outras épocas, esse direito geralmente era determinado, denominado e estudado a partir do seu sujeito. Quem tem direito às coisas? E aí nós tínhamos um estudo do direito individualista e proprietarista, ou utilitarista, ou o direito materialista sobre a coisa. E o escravo, coitado, era uma coisa. O homem, então, se apropriava deles. Mas os professores de direito civil, a hora que passam da introdução ao direito civil para a teoria das obrigações e depois a teoria dos contratos, eles sempre dão, ou geralmente, eu não acompanho todos, geralmente dão algumas aulas sobre uma parte dessa teoria das obrigações que consiste exatamente em ensiná-las, classificá-las, mostrar as maneiras de atuação sobre ela, ou da detenção e tal. E lá no meio eles explicam que a propriedade é um direito erga omnes. Eu tenho direito ao salário, que é face a face com o meu patrão. Vocês têm direito a essas aulas, que aí você já tem dois lados, ou melhor, dois elementos na parte que é obrigada a lhe entregar essas aulas. A faculdade e eu. Cada um exercendo a sua atuação diferente. Mas os dois têm essa obrigação para com vocês. E eu estou aqui tentando cumprir, tanto para mim quanto para a faculdade. Mas vamos um passo além, então. Este é um direito que vocês têm contra nós dois, a faculdade e eu. E eu, o meu direito de receber, o meu direito de exigir que a aula funcione bem, que terceiros ou que vocês não atrapalhem ela, já que o compromisso de oferecê-la é meu, eu estou aqui exercendo um direito só meu, que pode ser cobrado de mim por todos vocês e pela faculdade. Então, vocês têm um direito coletivo, a faculdade tem um direito público de me exigirem essa aula. E eu estou aqui cumprindo essa minha obrigação, realizando esse direito de vocês com o cuidado para que a realização, né, seja a melhor ou a menos ruim possível. Então, isto aqui é
o contrato. Por isso é que ele é diferente de lei. Na lei não tem a bilateralidade. Falaram que eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que pagar imposto. E não recebo daí nenhum crédito, nenhuma atenção, nenhuma gratidão para colocarem um poste na frente da minha casa, para varrerem a minha rua, para recolherem meu lixo, para arrumarem, consertarem o asfalto da minha rua. Não. Em troca do imposto, eu não recebo nada. Ninguém me fica devedor. Ninguém pode ser cobrado porque eu paguei imposto. Pode ser cobrado por outras razões, porque eu os elegi. Então, eu elegi aquele que eu quero que seja o administrador do que se vai fazer para mim, do que o poder público faz para mim. Além de eu tê-lo elegido, porque eleito, ele, como poder público, tem essa função soberana do Estado de prestar esses serviços. E, em terceiro lugar, esta prestação de serviço que ele me faz pode ser constituída pelo imposto que alguém pagou lá em Manaus, que alguém pagou lá em Boa Vista, ou lá em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Porque a destinação daqueles tributos, seja impostos, contribuições e tal, é geral. Ela não tem divisões igual os estados têm. Ela pode ter, no máximo, fronteira, como tem o Brasil, que se é um dinheiro que o governo, o Estado brasileiro auferiu, ele tem que gastar com o Brasil. Mas esse gastar com o Brasil pode não ser no Brasil. As vacinas nossas foram compradas nos Estados Unidos, a Pfizer, me parece que Pfizer é americana. A AstraZeneca na Inglaterra também me parece que é inglesa. Pode ser até que eu esteja trocando as duas. Na China, a Coronavac. E na Índia, a ansiada, saudosa, sonhada e não recebida vacina, como é que chama? Corona Vaccine. Essa que está dando essa briga toda aí da CPI, dos estertores do nosso presidente da República, de um monte de gente trocando um monte de mentiras entre si, e é o que eu falei, vamos pôr o dedo na ferida, é mentira sim, porque esse troço de falar elegantemente fake news fica muito bonitinho, estamos seguindo os nossos patrões americanos, mas não dá aquele caráter desgostoso. Se fosse americano, ia falar disgusting. Não, aquele caráter desgostoso e nojento da mentira que visa nos espoliar, nos escravizar psiquicamente e nos manipular até a lavagem cerebral, as condições de consciência e de cultura nossas. E aí nós já vamos ver uma outra coisa dentro dessa figura. Eu acabei deixando para o final da aula de hoje aquela parte referente a que eu falei que da inclusão do contrato na hierarquia das normas, eu ia tirar a existência dele como fonte do direito e ia tirar também o papel dele como organizador, relacionador, estruturador das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos interesses contrapostos. Quer dizer, o que é contraposto? Eu tenho um interesse que pode ser atendido pelo outro, mas eu não dou conta de atender. O outro tem um interesse que pode ser atendido por mim, mas ele não dá conta de atender. Então, a gente toca. Eu sei fazer o que você quer, eu vou lá e faço. Você tem o dinheiro, que é o que eu quero,
em troca do que eu faço, você me passa este erro. É isto, basicamente, é que é o contrato de emprego. Naquele estudo dirigido da AV3, que eu errei, já te falei que eu não sou bom na matemática, botei a V4, não é, a V4 é a prova final, é a V3. Então, nas coisas em que eu ainda tive acesso, eu corrigi, tirei o 4 e pus o 3. Naquelas que eu não tive, se vocês virem um estudo de texto com o número de AV4, corrijam que está errado, é a V3. Não é a V1, porque a V1 eu não errei quando fiz. É a V3 que eu botei o número errado, a V4. É a do acordo coletivo do SERPRO com os seus empregados, através dos respectivos sindicatos. E aí, se é acordo, lembre-se quando eu falei do acordo, lá dentro da pirâmide, se é acordo, os empregados estão coletivamente representados por uma instituição sindical, ou sindicato, ou federação, ou confederação, e o empregador é um ou vários, mas personificados em si mesmos. Aqui, neste caso, é o certo. Mas, como vocês viram lá, existe também o tal de contrato coletivo de trabalho. Este não segue exatamente essas considerações que eu estou fazendo aqui, até porque ele entra numa seara onde só ele está correndo como elemento sozinho. Eu tenho a convenção coletiva, que é conceituada na CLT. Eu tenho o acordo coletivo, que é conceituado na CLT. Eu tenho as normas coletivas judiciais, que são as sentenças normativas, que estão também presentes nas considerações da CLT. E o contrato coletivo de trabalho não. Por isso existe uma discussão a respeito dele, como existe aquela discussão a respeito do contrato individual de trabalho, se é norma ou não. A do contrato coletivo é mais complexa, porque se discute se ele existe como norma ou não. Quer dizer, não é a característica dele que eu estou discutindo, é a existência jurídica. Mas, então, voltando aqui para o nosso contrato de trabalho, ele estipula o que eu vou fazer para o outro, estipula quanto que o outro vai pagar para mim, e nós estamos conversados. Daí para frente, nós vamos dar seguimento à nossa relação de emprego. E dá-se seguimento a uma relação de emprego fazendo o que a gente chama de execução voluntária do contrato. Eu não sei bem se esse contrato é sempre, se essa execução é sempre voluntária, não. Na verdade, pode ser que o outro tenha que me cobrar várias vezes, que me mandar uma notificação cartorial, entrar na justiça contra mim, ou numa câmara arbitral, ou numa relação de mediação. Justiça, no caso, como eu estou tratando de contrato de trabalho, será a justiça do trabalho e tal. Então, pode haver uma resistência muito grande para eu realizar o que eu me comprometi no contrato. E aí, como é que vai ser uma realização voluntária? Ela tem uma fronteira. Realiza-se voluntariamente quando se realiza pela minha atitude. Eu já expliquei que atitude é uma parte da nossa conduta que é anterior, que é formuladora do ato concreto com o qual nós vamos concretizar a conduta e realizar o objetivo dela. Então, contrato tem que ter um objetivo. Mas aí
se eu realizo espontaneamente, se eu realizo porque eu quero, esta realização a gente dá o nome de execução voluntária. E aí a gente vê, então, por que existe aquele nome de execução lá no processo. Não significa que há uma semelhança com a forma de punição que se chama execução da pessoa. Eu, aqui comigo, sem ousar pôr até na pauta das nossas aulas, eu digo que eu não acredito em penas que impedem a convivência das pessoas. Então, pena de morte, a execução como realização da pena de morte, ela vai excluir a pessoa da sociedade. Ora, excluir uma pessoa da sociedade não é aquelas finalidades que vocês estudaram para o direito penal, lá para a pena no direito penal, que é uma atividade socializadora, é uma atividade recuperadora, é uma atividade que tem como objetivo ressocializar a pessoa e incluí-la nessas restrições que o direito estatui para todos nós, como eu falei no início dessa aula. Se eu mato a pessoa, vai acontecer alguma dessas coisas com ela? Ser ressocializada, passar a obedecer ao direito, não vai acontecer nada disso. Porque com mortos não costuma acontecer isso. Né? Existe um poema do Camões, Luís Vaz de Camões, que fala que Isabel, aqui, depois de morta, foi rainha. Isso deu margem, deu inspiração para se fazer um poema, exatamente pela raridade, pela impossibilidade física vital, que isso aconteça. Não existe isto na progressão normal dos atos da vida. Então, vocês já podem imaginar que esse poema dá a amostra de uma figuração, de uma imaginação que pode ter sido histórica, como muitos atestam que foi, mas eu não vou contar não, que às vezes dá curiosidade em alguns de vocês de ler o poema. E eu acho que não vão perder nada não, porque ele é bonito. Mas a solução que ele dá, ou melhor, que os personagens dele deram para o problema da morte da rainha, foi inusitada, foi incomum, foi diferente do que costumamos dar na atualidade. Qual a da atualidade? Ir lá rezar em casa, rezar na igreja, rezar no templo, pôr umas flores e tal, fazer um cartãozinho comunicando aos outros que aquela pessoa não está mais entre nós e assim por diante. Mas não uma solução entre gente viva, entre duas pessoas vivas. Então, o contrato é feito entre gente que pode prestar e contraprestar. Aí é que está a execução do contrato. E esta palavra, esse termo execução, neste ponto aqui, não tem nada a ver com a execução pelo assassino, com a execução pelo carrasco, com a execução mandada e tal. Aqui nós estamos falando de execução como realização, como implementação no mundo daquela atitude que nós nos obrigamos a concretizar com a outra pessoa. Então, a primeira forma de execução é a execução direta, execução voluntária, igual se fala, execução
sem obstáculos. A pessoa se comprometeu, vai lá e executa. E aí, como isto é execução, as outras que vêm a sucedê-la, a execução judicial, a execução conciliatória, a execução arbitral, tal, tudo chama execução também, porque tudo é a maneira daquela pessoa realizar a obrigação que assumiu no contrato. Ou ela, ou outrem por ela. Por exemplo, eu me obriguei a fazer um quadro artístico para colocar na entrada da faculdade. E não fiz. Eu não sou Yara Tupinambá que dá conta de fazer isso. Os dela estão feitos, estão pregados nas paredes lá da universidade. Aquele da Liberdade, que tem ali na entrada, e aquele painel lá do Salão Novo, do Salão da Congregação. São da Yara Tupinambá. Ela fez cumprindo uma promessa que ela tinha feito e recebendo por isso. Se eu fizer essa promessa, é certo que eu vou descumprir, que eu não dou conta de fazer aquele quadro. Mas eles me pagaram pelo quadro. Então, vêm atrás de mim, me tomam dinheiro ou qualquer outro bem para pagar a outro pintor, a quem seja realmente pintor, para ele fazer o quadro. Então, aí está sendo realizada, está sendo executada a minha obrigação por intermédio de terceiros. É a face substitutiva da execução. Mas vamos largar a execução para lá e voltar para o nosso contrato ainda inexecutado. Então, este contrato vai impor a mim alguma coisa. E aí, os que são contrários a esta teoria que eu adoto, de que o contrato é fonte do direito, vão dizer, não, o contrato não é generalista, o contrato não é abstrato, o contrato não é unilateral. Então, ele não é fonte do direito. Mas, peraí, então o que é que faz nascer? Qual é a fonte do direito dessa coisa que nós combinamos? E eu vou para lá trabalhar e o outro vai arranjar dinheiro para pagar o meu salário. Para mim, isto que está havendo é uma confusão entre diversas fontes do direito. E mais especificamente a lei. Lei é que é geral, abstrata e impositiva. Tem outras características, mas para mostrar isso que eu estou falando aqui, essas são suficientes. Eu já falei para vocês que eu mostrei onde que a lei está e o que ela faz dentro do direito do trabalho. Mas o que ela é, qual a maquiagem que ela usou, qual a fisionomia que ela tem, em que cama que ela dorme, isto está lá na teoria geral do direito, isto está lá no estudo da função dos entes públicos, isso está para lá. Aqui eu pego o efeito dela e a utilidade dele para o direito do trabalho. Então, esse exemplo que eu estou dando vai ajudar isso mais um pouquinho. O contrato, ele também impõe uma conduta igual à lei. Ela é impositiva, ele também é impositivo. A finalidade dela é impor, a finalidade dele é impor. Só que ambos não constituem o dizer do ato cumpridor da lei, ou, no caso do contrato, o ato executor do contrato. Ele diz sobre a obrigação de executar. Neste ponto, eles são iguais, o contrato e a lei. Da mesma maneira que a lei diz que o empregador é obrigado a pagar o salário, vem o contrato e diz, e o salário é de tanto. Então, é obrigado a pagar aquele tanto que está expresso no contrato. E ainda tem uma outra fonte do direito que entra aí no meio, que é a Constituição.
que diz que o salário mínimo, e dá uma descrição lá num dos incisos do artigo 7º, do que é o salário mínimo. Somando aquilo ali, você pode calcular qual que é o salário mínimo devido na atualidade e vai descobrir com isto que ele não corresponde à exigência constitucional do cálculo dele. Corresponde não. Aquela que está ali na Constituição é várias vezes o salário mínimo da nossa realidade. E tem sido cada vez mais, infelizmente, porque é um dos pontos em que o direito do trabalho está se desmilinguindo, está se esfarelando, está se acabando na mão dos neoliberais, que não são liberais, mas são altamente exploradores. Eles criam uma teoria jurídica e uma teoria política que serve para nos impor e nos submeter os interesses deles. E aí vem uma coisa interessante. Eles fazem isso aqui com as nossas normas jurídicas, mas e o resto? O resto é deles. A propriedade, eu não falei agora mesmo, que é erga omnes. O trabalho meu, quando eu celebro um contrato de trabalho, não vai ser apropriado por ele? Então o trabalho é dele. O meu trabalho é dele, é do empregador, é do tomador do serviço. E vamos fechar essa observação, entre parênteses, com recordando alguma coisa que eu já falei também. É o fato de o capital ser o protegido pelo direito. A literatura que nós temos a respeito da proteção do empregado pelo direito do trabalho, em 85% dela, ela é fake. Ela é mentirosa, porque ela protege o empregador. Por quê? Porque ela se subordina, não é só à pirâmide das leis, não, das normas todas, principalmente das leis, é aos princípios da ideologia capitalista e da co-ideologia, que aqui nós estamos entrando no campo político, liberal. E eu já expliquei para vocês que liberal é uma palavra muito bonitinha, mas dizer que é liberal não está querendo dizer que vai liberar tudo para os outros, não. Quer dizer é que está autorizado, está liberado para explorar tudo que ele deseja ou tudo a que ele tenha interesse. Então, o liberalismo é a proteção do capital, é a proteção de quem detém capital. E mesmo o direito do trabalho, tendo a finalidade de proteger, de dar proteção para o empregado, isso já é estudo de princípio do direito do trabalho. Mesmo ele tendo essa finalidade de proteger o empregado numa relação desigual, ele não faz isso, ele não dá conta de fazer isso, porque o que domina o mercado jurídico é o capital. Porque o mercado jurídico, as relações jurídicas são de tal modo conjugadas que sirvam ao capital, à acumulação do capital, à expropriação do capital, ao enriquecimento com o capital advindo do trabalho dos outros. Por isto é que dificilmente a gente vê alguém enriquecendo, porque a disciplina daquele trabalho favorece quem vai ficar com o capital, que é a produção, que é a renda, que é o objeto que ficou pronto lá no final da linha de produção. E aí isso
contraria o primeiro princípio que eu vou explicar para vocês. Agora fechamos essa parte inicial de contrato e estamos falando dos princípios. Vai contrariar o primeiro deles, que se chama princípio da proteção ou princípio da tutela. Tem algumas coisas de linguagem aí que a gente deve corrigir agora no início. Lá no Código Civil fala de tutela. Só que não tem nada a ver com essa tutela aqui, que é alguma palavra que algumas pessoas usam para caracterizar o princípio da proteção. E por que não tem nada a ver? Porque lá a tutela é a administração, é a supervisão, é o equacionamento da vida de alguém que juridicamente não tem ainda poder para realizar os atos de seu próprio interesse. Quais que são esses atos? Administração da sua fortuna, administração da sua pessoa, exercício das suas atividades preparatórias, formativas, para ele se desenvolver até o ponto em que ele possa fazer isso. Mas nós temos certeza de que quem é normal que eu falo é dotado equilibradamente das funções e das categorias psicológicas, psíquicas que nós temos. Esta pessoa, ela, se for criança, está sendo tutelada porque é criança e vai crescer em conhecimento, em experiência, em sabedoria, em formação da sua própria vontade, até o momento em que ela pode se liberar do tutor. E esta liberação do tutor vai ocorrer com ela passando a exercer daí para frente todos os seus direitos e as suas obrigações por conta própria. Vamos pegar as palavras que justificam isso lá do direito civil. Essa pessoa que eu acabei de descrever é reconhecida pelo direito como menor de idade. Dependendo da real idade dele, ele pode ser o menor absolutamente incapaz ou o menor parcialmente incapaz. Enquanto ele está na faixa da menoridade, quer dizer, de uma idade abaixo da qual o indivíduo é considerado completo para o exercício da sua vida, para o exercício, para a realização dos seus direitos e das suas obrigações jurídicas, aí ele fica liberado, ele passa a ser capaz. Deixa de ser, se ele está chegando à capacidade, ele deixa de ser relativamente capaz, porque absolutamente incapaz ele já foi antes. Então, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, depois capaz. E nas duas primeiras fases, ele precisa de alguém que faça essas deliberações, essas responsabilidades por ele. É o que o tutor faz. Então, tutelar é isso, você restringe completamente a habilidade da pessoa pelo pressuposto jurídico de que ela é incapaz, de que ela não dá conta de zelar pelas suas coisas, pelos seus bens, pelas suas obrigações e pelos seus direitos, de que ela não dá conta de realizar os interesses que constituem a vida dela. Então, quando você fala em tutela, você já está falando em incapacidade, em diminuição da possibilidade de a pessoa assumir, resolver e se satisfazer dentro do seu
panorama jurídico. Ora, então, tutela não serve para proteção ao empregado. Por quê? Porque o empregado não assinou um contrato para ser empregado. Ou assinou, ou simplesmente combinou oralmente. De alguma forma, ele se introduziu num conjunto de normas que compõem a fonte jurídica formal, contrato. Ora, para assinar contrato, como isso é um ato jurídico, eu só posso fazer caso eu já tenha minha capacidade plena. Eu já seja capaz, sem adjetivos. Eu não tenho que falar absolutamente capaz, eu não tenho que falar totalmente capaz, eu não tenho que falar capaz definitivamente. Capaz é a situação normal do indivíduo perante o ordenamento jurídico. Incapaz, o relativamente ou o absolutamente, é que é situação em que eu sofro limitações pelo direito. É claro que essas limitações aqui não têm nada a ver com as que eram impostas ao escravo, porque o escravo não tinha capacidade, era nenhuma. A capacidade dele era zero. Por quê? Porque ele não era sujeito de direito, ele era objeto do direito. Então, nunca, em momento algum, um escravo ia ter essa capacidade. E mesmo assim, arranjavam subterfúgios para ele ganhar algum dinheiro, às vezes o próprio senhor de escravos é que dava, às vezes ele fazia, vendia alguma coisa. Quantas pessoas eram escravas e vendiam doces, alfaces, bordados, roupas para os seus proprietários. E ficava com o troco, ficava com a gorjeta, ficava com um percentual do valor daquilo para estimulá-lo a vender. Claro que o empregador podia estimulá-lo através do chicote, mas nem sempre o empregador queria fazer isso, nem sempre isso aí era produtivo para o empregador, além de incapacitar o empregado, aí já é capacidade física, por alguns dias, pelo menos, às vezes até definitivamente, a forma como eles espancavam. Ou o escravo também já era velho, não ia aguentar aquela tortura. Ou então era, por exemplo, uma senhora viúva que está fazendo doce para se manter e que ficou do marido com alguns escravos, vendeu os outros para se manter. O dia que acabou, que ficou só um, era uma senhora velha, um senhor também completamente alienado, porque não conhecia a vida, conhecia só a escravidão. Então ela falou, eu vou fazer os doces, você passa a vender. E eu vou te dar, o doce custa R$100, eu te dou R$20 e você me traz os outros R$80. Pronto. Aí o escravo começava a ganhar dinheiro e chegava a um ponto em que ele podia até comprar a sua alforria. Mas não é isso que acontece com o empregado. O empregado não tem nada nele que seja de propriedade do empregador, que seja de domínio do empregador. O domínio do empregador sobre ele é um domínio dominial propriamente dito, quer dizer, ele exerce os direitos de dono, porque realmente ele tem uma relação de dono, de proprietário com aquela pessoa. E aí vamos lá para a lei da propriedade, a lei, o direito real, para ver o que o dono de escravo, que o senhor de escravo, tem liberdade para fazer com o seu escravo. Não. Ele tem liberdade de usar essa sua propriedade de tal e tal maneira, pronto. Está resolvido sem pedir um mínimo acordo ao empregado. Por isso é que ao escravo, desculpe, por isso é que eu, ao falar de empregado, eu não falo que o empregador
tomou a força de trabalho do empregado. Eu não falo que ele dominou, usurpou a fonte de trabalho do empregado. Isso tudo é verdade, mas eu prefiro usar o verbo apropriar-se, porque o apropriar-se é neutro. O apropriar pode ser ganhar, herdar, comprar, alugar, toda e qualquer forma que a pessoa adquira o poder de fazer com que o objeto da sua propriedade atue, sirva a ele do jeito que ele quer. É apropriar-se daquilo. É tornar aquilo próprio. Apropriar-se. Tornar aquilo sua propriedade. E o escravo, tornado propriedade do senhor, então a força de trabalho que ele tem já é do senhor. A escravidão, então, é imoral, é cruel, é desumana em si. Não é porque ela faz ou porque ela deixa de fazer. Nem pelo que o empregador faz ou deixa de fazer, e nem pelo que o empregado faz ou deixa de fazer. Aqui no Brasil, os senhores de escravos eram bonzinhos. Mentira! Fake news. Eles não eram, não. Eles surravam, eles batiam, eles matavam, eles jogavam em formigueiro. Aquela história infantil do... como é que chamava? Negrinho do pastoreio. Aquilo ali acontecia muito. Só que depois o coitado do negro não voltava, né? Morreu. Mas Então, esta crueldade toda não era exatamente necessária para o exercício ou para a conquista do trabalho, das utilidades do escravo, porque ele já era um objeto de propriedade do senhor de escravos. Então, esse senhor de escravo podia fazer com ele o que fazia com seu cavalo, com seu cachorro, com a sua lata de picles, porque era da propriedade dele. Inclusive isso que eu falei, da velhinha para se manter, fazer doce, mandar escravo vender. É claro que ela fazia isso por aquela noção própria do escravismo, que é a de que seria indigno ela, a viúva de um homem poderoso, que tinha muitos escravos, ir vender doce na rua. Ela reconhecer que estava na miséria. Mas para o escravo, que era um ser enclausurado nas esferas mais baixas da sociedade, do ponto de vista do senhor de escravo, podia. Então, ela mandava. E, às vezes, até para estimular, ainda dava uma parte do preço, igual eu contei. Mas, vamos, então, já fiz esse nariz de cera em torno dos nossos princípios. Na aula passada eu já tinha explicado o que era princípio. Então, vamos ver o primeiro princípio do direito do trabalho. O é o princípio da proteção. E eu falei isso e falei que alguns autores diziam o princípio da tutela e que eu discordava disso porque a tutela no direito, lá no direito civil das pessoas, ele tem outro significado. Então, não gosto de misturar significados, porque pode levar a um mal entendimento. Então, o que é o princípio da proteção? Quando chegou-se na questão social que abalou o mundo ocidental, porque ele tinha vindo de uma fase de altíssimo rendimento. Talvez aqui a humanidade tenha mais enriquecido na história, porque o gênio humano se expandiu. De um lado, ele se expandiu descobrindo outros lugares onde ele podia trabalhar para produzir, para ter renda, para fazer fortuna.
que era o resto do mundo todo saindo ali da Europazinha ali. Aí descobriram, as Américas descobriram Açores. Lá em Açores, eles fabricam azeites e produzem, tem agricultura muito produtiva. Na Ilha da Madeira, além de ter isso, ainda fabricam um vinho, ou já fabricam em outro lugar, mas começaram, foi ali, o vinho madeira, que é uma delícia. E assim por diante. Então, é tudo coisa que foi descoberta nessa época. E essas descobertas já foram um princípio, um começo dessa escravidão moderna. Aquela escravidão existia, mas era em outros termos, era em outros patamares. E essa fortuna descoberta vai ajudar a formular o modelo de escravidão do regime mercantilista e depois do capitalista. Como? Muito simples. Eu falei aqui que as pessoas se enriqueciam tendo descobrido terras no mundo inteiro. Mas para cá, eles descobriram terra com muita coisa a ser explorada. Lá na África, eles descobriram terra com muita gente que também podia ser explorada. Aí, eles pegaram a gente de lá e botaram a explorar as coisas daqui. E as pessoas lá conheciam a moeda, o transporte marítimo, o trabalho de sol a sol, que a jornada deles era de sol a sol, o trabalho sob o mando de outros. Não conhecia nada disso. Então não adiantava um europeu chegar lá na África, pegar um seu congênero humano, diferença na etnia, na cor da pele, na cultura, nas crenças e tal, na consciência e na ideologia. E, por ser diferente, não entendia os negócios dos portugueses. Então, ao invés de chegar lá e falar, eu vou te levar para trabalhar lá na América como plantador, cortador de cana e fazedor de rapadura, de vinho, de rapadura de açúcar e de cachaça, e vou te dar R$200 por mês. O africano não ia entender absolutamente nada dessa pauração do europeu. Mas nem o europeu queria que ele entendesse ou que ele recebesse uma oferta de emprego. Não. O europeu metia a mão nele com a ajuda dos outros, inclusive dos africanos das outras tribos, que o europeu sabia que existia animosidade entre as tribos, pegava uma, armava uma, comprava uma para ela capturar os membros da outra e trazer como escravo para ele. Ganhava em troco disso aquilo que eles já tinham dado, as armas que eles tinham dado para capturar os índios. Tanto que agora, uma das grandes preocupações que está tendo lá no Afeganistão, deixa eu dar uma interrompida aqui, uma das grandes preocupações que está tendo lá no Afeganistão é que os Estados Unidos saíram de lá tão às pressas que largaram armas lá. Mas não foi aquela arma que o soldado estava entregando, jogou no chão para pegar o avião, largaram. Não. Deixaram paióis de armas, oficinas de armas. Eles mesmos falaram, não, nós não sabemos o que deixamos. Saiu nos jornais. Então, pode ter até tanque, pode ter bazuca, pode ter foguete, pode ter um monte de trem que eles deixaram para trás para sair nas carreiras. Que eles saíram afugentados, saíram correndo. Por quê? Porque eles querem tirar o suco da manga até na última gota. Enquanto os inimigos
estavam entrando do lado de lá de cidade, do lado de cá estavam tomando seu último chá, tirando as últimas pedras preciosas e até o ópio, que lá produz muito ópio, do cofre, encaixotando os seus livros, colocando no meio deles as pedras, não sei se lá produz ouro, bauxita, o espodumênio, mas o fato é que algum mineral devia ter lá e estava na mão dos. Então, eles estavam tirando aquilo, tirando o que eles objetivavam tirar quando foram para lá como e invadiram militarmente o Afeganistão na desculpa de que estavam fazendo um gesto humanitário para pacificar e diminuir o número de mortes, de estupros, de meninos pequenos levados para serem guerreiros do Talibã, de outros grupos que tinham por lá. E isto, então, eles tiveram que sair correndo. E saíram correndo, largando para trás essas armas todas, largando para trás aquilo que não conseguiram botar debaixo do braço ou dentro da cueca e tal, e vieram embora. Mas isso aí não é só uma emergência dos americanos, não. Isso é uma tática. Eles já fizeram assim quando perderam a guerra do Vietnã. Eles já fizeram assim há uns 30 anos atrás, quando perderam a outra guerra do Afeganistão. Perderam para os talibãs. Os talibãs, como os árabes, como os palestinos, como uma parte do Vietnã, eles foram arregimentados e treinados militarmente pelos americanos. No caso do Afeganistão, para combater a Rússia, que estava perdendo lá exatamente para os talibãs. Eles eram chamados na época de Mujahedin. Então, os Mujahedins estavam vencendo os russos e os Estados Unidos falaram: se os russos ganhar, nós estamos ferrados. Se os Mujahedin ganhar, nós estamos ferrados também. O Afeganistão vai ser nosso, vai ser deles, e eles vão ficar com o que tiver lá, que eu não sei o que é. A não ser o ópio, eu não sei mais. Mas, além disso, além do que os americanos poderiam tirar lá, era um território muito estratégico. Acima tinha a Rússia, do lado esquerdo tinha a China, embaixo tinha o Paquistão e a China, do lado direito tinha os persas e os árabes. Quer dizer, ele era sitiado por todos os inimigos dos Estados Unidos. E ele falou: eu finco o pé lá no meio, que de lá eu atiro para todo lado. E entraram lá. Os russos falaram: eles querem. Com certeza os russos viram que o trem não estava tão bom assim. Voltaram para casa. E os americanos perderam a guerra para os afegãos, liderados pelo Talibã. Aí saíram desse jeito que eles estão saindo agora. E depois falaram: nós vamos voltar para dar uma ajuda humanitária, acabar com aquele morticínio, regenerar o país pelo que eles estão fazendo depois que nós saímos de lá, nós que estávamos lá, tão bonzinhos para ajudar a eles, com ajuda humanitária, com sei lá mais o quê. Aí entraram pau nos talibãs. Os talibãs fugiram lá para a montanha, que lá é uma região muito montanhosa, fugiram para as montanhas, foram morar nas grutas, nas cavernas, nas barracas escondidas debaixo das pontas de rocha e tal. E os Estados Unidos se impuseram. Mas tem o presidente, tem o exército do presidente.
presidente não valia nada em termos de administração, não estou falando da figura pessoal dele. Tanto que ele fugiu de lá antes dos americanos. E os exércitos dele também não valiam nada, tanto que você não vê tiro e morte de talibã nessa entrada em Cabul. Viu? Não, morreram, acho que 6 ou 12, os que caíram do avião, os que foram mortos lá no meio da multidão, que receberam tiros dos seus dominadores, como recebe todo mundo aqui, no mundo inteiro, todo mundo no mundo inteiro, até para fazer passeatas em Brasília. Então, nenhuma novidade nisso. A novidade é que os Estados Unidos expulsaram os talibãs para a montanha e eles sim ficaram colonizando, dominando e explorando o Afeganistão. Isso tem 20 anos. Foi em 2001, 2000, 2008, por aí que foi a guerra deles. Hoje, começaram a falar lá, o Trump começou a falar que ia sair de lá, ia tirar as tropas dele de lá, tal, que aquilo está ficando muito caro, né? Que ele ia respeitar a decisão da ONU. Tem 20 anos que ele não respeitou, mas dessa vez resolveu. Juntou todo mundo, rachou fora. E no ele rachar fora, os talibãs desceram das montanhas e entraram em Cabul e entraram nas outras cidades, como se estivessem indo passear no parque. Agora são os dirigentes do país. E os Estados Unidos já dizem que estão estudando a preparação de uma nova força militar para voltar lá, para acabar com os conflitos, com o morticínio, com a desumanidade, através de uma missão humanitária. Faz-me rir, né? A terceira, a que foi quando eles dominaram o poder, a que tinha havido antes, que eles perderam e saíram, e agora a terceira também, porque eles foram derrotados de novo. Então, essas forças multinacionais geralmente são derrotadas pelas guerras populares, como os próprios Estados Unidos. Os invencíveis já foram no Vietnã, já foram essas 2, 3 vezes no Afeganistão. E pronto. E tem mais exemplos que eu não vou lembrar agora. Na Bolívia, eles já foram também. E esse negócio de sair correndo, com o ladrão depois que pegou a joia, isso é típico. É a forma de deixar uma confusão tão grande que se torna insustentável. Aí eles lá, bonzinhos, vão fazer o auxílio humanitário. E aí vem um monte de países em que os Estados Unidos fomentaram a confusão e depois entraram, escolheram um títere que ia ser o ditador do país e estão dominando o país até hoje. Por exemplo, os países árabes, durante a tal da primavera árabe, a Líbia, aqueles outros lá. Então, é o domínio, é a dominação do homem sobre o seu congênere, também homem. E isso existe lá na guerra, isso existe na paz armada que eles têm, isso existe também na escravidão, isso existe também no mundo atual, no contrato de trabalho. Peguem o Código Penal e vejam lá a parte que fala nos crimes contra a organização do trabalho. Acho que é esse mesmo nome. Vocês vão ver que são todo crime para reprimir as reivindicações trabalhistas, para impedir a negação do trabalhador àquele pedido, àquela situação, àquela ordem do empregador. Então, punição para fazer piquete, para fazer greves em determinadas
natureza, para invadir fábrica, para fazer piquete de fechar as fábricas, para fazer manifestação na porta de fábrica, tentando trazer os seus colegas, influenciar os seus colegas, para que eles também entrem nos movimentos reivindicatórios. Quer dizer, essa proteção que eles falam é o salário mínimo, que essa lei agora está acabando com ele, como vocês viram naquele estudo dirigido número 1, AV1. Voltem e deem uma relida naquilo para recordar e para associar com isso que a gente está falando de hoje. E vocês vão ver que o princípio da proteção é apenas uma bucólica imaginação camufladora da situação de exploração dos empregados. Eu já expliquei como que ela ocorre dentro do liberal capitalismo e agora, então, para explicar o princípio da proteção, falta pouco. O princípio da proteção, ele visa, não é transformar o trabalhador em alguém aquinhoado. Ele visa harmonizar. O que o direito faz? Restringe e empodera. Né? Harmonizar, empoderando uns e restringindo os outros. Adivinhem quem que eles vão empoderar e quem que eles vão restringir. Sendo que lá na Câmara, lá no Senado, lá no Ministério da Economia, lá nesse novíssimo Ministério do Trabalho, que eles criaram para dar um emprego para o tal do Onyx, vai ver lá quem é que está lá. Se é empregado, se é classe média, classe pobre, miseráveis, ou se são ricos, engravatados, grandes empresários, militares dos topos da carreira que ganham mais de que um advogado da União, quase igual a um juiz, talvez. E, além disso, ainda tem aqueles troços. A pensão que a filha, mulher, recebe pela morte do pai, general, capitão, coronel, é vitalícia. Ela só não pode casar. Então, filha de general não casa. Algumas, mais assentadas nas tradições e nas éticas da sociedade, até podem fazer isso. Mas o prejuízo delas é muito grande, porque elas deixam de receber aquela pensão equivalente ao salário do pai quando era vivo e estava na ativa. Então, elas juntam, elas amigam, elas amaziam, elas namoram, elas... Mas casar não. É uma regra geral que, obviamente, tem muita exceção. Eu não sei quais nem quantas, mas espero que tenha, em benefício da minha esperança no Brasil, de que tenha gente ética, gente moral aqui. Então, para continuar, esse princípio da proteção, nós já afastamos da tutela, ele serve na elaboração das leis e das demais fontes do direito do trabalho. Nós vimos que existem vários lá na pirâmide. Eles servem para a aplicação das leis. Eu não posso fazer um contrato em que o empregado renuncia à jornada de 8 horas. Mas a nova lei agora já mudou isso. Leiam lá no texto da primeira avaliação. Hoje, através do princípio da necessidade, através da possibilidade de fazer hora extra, através de não haver fiscalização, que foi retirada pela lei, e através da restrição ao apelo ao judiciário, o empregador pode botar o empregado para trabalhar 14 horas. 12 em
é induvidoso. Não tem nada de errado em trabalhar até 14. E pode ser 14. Mas ainda tem um outro detalhe nisso, é que muito caso, mesmo nessa pobreza, nessa expoliação que a lei está implantando para tratar dos empregados, alguns empregadores ainda não querem isso. Eles são os filhos, os netos, os herdeiros, os cúmplices e os aprendizes dos senhores de escravo, dos navios, dos comandantes dos navios negreiros. Então, para eles, quem trabalha, quem põe a mão na massa, ainda é coisa. Ainda não tem direitos de ser humano, ou direitos do ser humano, de ser humano, quer dizer, dele se apresentar revestindo as características do ser humano. Ao passo que direitos, isso é o direito de ser humano, de ele ser verbo ser humano. Agora o outro, os direitos do ser humano, em que o ser aí está como substantivo e o humano como adjetivo dele, não é um ser felino, não é um ser aquático, não, é um ser humano. Pois bem, direitos do ser humano são aqueles que estão consagrados pelas muitas declarações de direitos fundamentais, desde a Revolução Francesa, com a sua declaração dos direitos do homem e do cidadão, até a da ONU, a de São José da Costa Rica, que também é universal não, também é geral dentro da OEA, a do Brasil, que está no artigo 7º da Constituição, e que no artigo 7º, não, desculpa, minto, é o artigo 5º, e que esse artigo fala expressamente que direitos fundamentais do ser humano, ou os direitos protetivos do ser humano, não são só aqueles que estão ali, são aqueles sem prejuízo dos outros que o ordenamento jurídico estipular. Então, tudo isso é direito humano. Não, mas ele não é humano, então. E continuam a explorar o empregado como exploram hoje. Continuam com aquele grande objetivo de praticar, de cometer um dos poucos crimes que protegem os empregados na nossa legislação penal. É o de transformação do ser humano, do empregado, da relação de emprego, em algo semelhante ou similar à condição da escravidão. Porque está lá na lei. Então, isto o empregador não pode fazer. No entanto, eu já falei para vocês que aqui na escola mesmo tem um grupo, uma instituição que trata exatamente da libertação dos escravos, daqueles que foram reduzidos à situação análoga do escravo. E todo ano, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes, eles têm um movimento contra isso. Há poucos meses, agora saiu notícia dela de novo, uma senhora, obviamente negra, porque são os que eles gostam, que eles mais escravizam, se bem que para trabalhar nas fazendas instaladas depois dos incêndios lá na Amazônia, eles levam brancos, pretos, índios, mexicanos e suecos, quem eles pegaram pela frente. Mas, então, uma mulher negra, analfabeta, sem nem lugar para ela, sem família, trabalhava nessa situação análoga do escravo por uns senhores para uma família que
foi morrendo a um filho. Por sinal, isso é que me apavorou mais, me assustou mais. O homem é professor universitário, que a herdaram como escrava. E ela continuou a ser escrava deles. Trabalhou, não sei se 20, 30, 40 anos, assim, lá, como eles tendo herdado ela. Aí, este pessoal aqui da escola, da professora Lívia, descobriu. Tomaram todas as providências, inclusive junto à polícia, junto aos fiscais do Ministério do Trabalho, junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público do Trabalho e do Comum. A mulher foi liberada. Eu pensei, puta, vai morrer de fome. Vai morrer desabrigada, debaixo da ponte, debaixo da marquise. Não. O trabalho daquele pessoal da escola foi espetacular, foi completo. A mulher recebeu um crédito deles. Acabou fazendo um acordo. Quando eles viram que não saía pela tangente de jeito, fizeram um acordo. A mulher está sendo mantida, morando em outro lugar, vai receber agora no acordo um dinheiro que vai ser o capital dela, um dinheiro bem bonzinho. E está liberada e agora vai estudar, apesar dela já ter lá pela faixa dos 50, 60, por aí, vai viver a vida dela a partir dessa idade já bem avançada. Recente. Descobri. Isso dentro da cidade, a mulher indo na padaria comprar pão, indo no sacolão comprar cebolinha, indo, não sei se ia na igreja rezar a missa. Eles arranjaram um jeito dela casar com um homem que estava moribundo. Ele morreu, ela ficou com a pensão dele. Pagaram o INSS. Por quê? Porque eles é que iam lá receber, eles é que administravam o dinheiro. De vez em quando davam para ela um vestidinho de chita e um par de sandália havaiana. Agora, ela já dá conta de se manter recebendo esse dinheiro. E vem a bolada maior para ela estabelecer as suas condições de vida. Então, o pessoal aqui da escola, a professora Lívia e os que ela regimenta, fizeram um trabalho magnífico. E não foi só nesse caso. Já teve vários em que eles atuaram e que aí saiu daquela esfera de que o fiscal do trabalho ia fiscalizar a fazenda, as obrigações trabalhistas, que estavam todas descumpridas, e a redução à situação análoga do escravo, que estavam esses trabalhadores lá. A hora que ele anotou, atuou tudo e tal, saiu, foi passando na estrada. Um dos que ele tinha atuado arranjou uns capangas, como chamavam no interior, uns jagunços, botou lá na beira da estrada, escondido atrás das moitas, fizeram uma tocaia neles e meteram fogo. E eles ficaram mortos lá dentro das caminhonetas, até que algum que tivesse sobrado pudesse ir lá identificar e tomar as providências. E o homem, me parece que ele mesmo, o irmão dele, daí a poucos anos foi eleito prefeito da cidade. Então vejam que a mentalidade escravista, a mentalidade exploradora, a mentalidade safada, não era só daquele, não era só do outro professor que estava dando lição de escravismo para nós. Não. Eles eram a comunidade deles era assim. Tanto que ninguém denunciou a mulher estar lá sendo escravizada publicamente. Aqui custou aparecer gente para pegar os corpos dos fiscais do INSS, do Ministério do Trabalho, fuzilados. E depois ainda elegeram aquele homem, o irmão dele, prefeito da cidade. Então, o nosso país ainda é escravista. O nosso país, além disso, é mau.
Hoje, a maldade escorre como lama desde a sala do presidente da República. Isso me dá um desgosto profundo, porque eu passei a minha infância sendo educado por uma família séria, honesta e altamente assistencial, respeitadora e caridosa. Passei a minha adolescência, o meu período de universidade, fazendo parte dos que lutavam contra a ditadura naquela época. Teve uns que também eram maus, mas estavam do meu lado, aí foram fazer guerrilha e, com a guerrilha, eles deram desculpa ao governo, abriram a portaria para eles soltarem a cachorrada em nós. E nós, por mais democratas que fôssemos, e éramos presos, éramos espancados, éramos tudo isso, e eu conheço bem esses lugares, tudo, porque eu fui vítima disso. Então, o país continua o mesmo. O país continua cada vez mais radicalizado na maldade, radicalizado na exploração. Agora, se vocês forem fazer terem uma iniciativa qualquer contra o governo aí, os Estados Unidos mandam a tropa deles para pacificar, mandam um auxílio humanitário, igual eles mandaram lá para o Vietnã, para o Afeganistão, para a Líbia, para o... como é que chama aquele do Saddam Hussein? O Iraque. E que lá no Irã eles estão também cercando de tudo quanto é jeito, mas ainda não conseguiram entrar lá, não. A resistência é de um povo mais instruído, evoluído, e está fazendo isso. Mas então, voltando para a nossa aula, eu estava falando que as condições do meio, a legislação que estabiliza essas condições, a ideologia liberal capitalista levam a esta situação tão ruim que precisa de um princípio da proteção. E tão pior que invalida esse princípio da proteção. O princípio da proteção estaria, então, como eu falei, em fazer as leis, em aplicar as leis, em negociar as normas que não são leis, contrato, acordo coletivo, dissídio coletivo, que é processo, não é acordo, convenção coletiva e dar realmente, efetivamente, uma proteção para o empregado. Em vez de fazer isso, a legislação falseia todas essas normas para elas fingir que estão dizendo isso, mas estarem, na verdade, liberando os exploradores para fazerem aquilo. E como na época da ditadura que eu lutei e os outros que foram lutar com armas me prejudicaram, porque tiraram meus meios de luta, justificaram a repressão, a censura e tal, que os ditadores faziam, aqui também está acontecendo isso. Não, o trabalhador está chorando de barriga cheia. Ele tem uma CLT dessa grossura para proteger ele. Ele tem um ministério só para ele, que ficou sem existir agora uns anos e voltou há poucas semanas, há um mês atrás. Ele tem uma justiça do trabalho para proteger ele. Ele tem fiscais do trabalho que vão lá na fazenda ver se estão sendo reduzidos à situação análoga do escravo, mas havendo a possibilidade de redução da pessoa à situação análoga do escravo, e que tanto que cria a necessidade de fiscais do trabalho, quer dizer que nós ainda não estamos nos valendo da proteção, quer dizer que a proteção é uma quimera. E, quimericamente, terminamos a aula de hoje. Tudo de bom para vocês.